Vamos para mais uma aula do professor Vinícius Lemos, agora sobre o curso de ação rescisória. Na aula de hoje falaremos sobre a amplitude e alcance material da própria ação rescisória. E esse é um aspecto importante em relação a entendermos que a ação rescisória ela visa impugnar uma decisão que transitou em julgado, ou visa desconstituir a coisa julgada, tanto faz aqui em relação a isso. Mas o que é a coisa julgada? A coisa julgada é uma decisão que transitou em julgado e que ela está imutabilizada em um processo anterior. Então esse é um aspecto bem tranquilo em relação a isso. Só que eu preciso impugnar toda a coisa julgada? E a gente vai falando sobre alguns pontos disso e como que o Código de Processo tratou sobre esses pontos. Então, eu posso ter uma coisa julgada que será rescindida via ação rescisória no âmbito total. O que significa isso? Que eu vou impugnar toda a coisa julgada. Então, a minha ação rescisória será uma ação rescisória para desconstituir a sentença ou a decisão transitada em julgado como um todo. E aí eu quero anulação de tudo. Então será uma coisa julgada aqui que será impactada totalmente. Então será uma ação rescisória de amplitude ou de âmbito ou de causa de pedir, de um pedido que visa anular toda a decisão. Mas eu não preciso somente disso. Eu posso ter aqui uma ação rescisória em que ela impugne somente parte da decisão. Então eu posso ter aqui uma ação que tenha versado sobre 2 pedidos e que for uma coisa julgada sobre 2 pedidos, e eu acho que o vício aqui, a prova falsa ou algum aspecto aqui sobre esse pedido, ele tem um vício. Por exemplo, também a gente pode dizer que nós temos uma sentença que fala sobre várias relações de vários autores e réus diferentes, e um dos réus traria um impedimento ao juiz e ele tem só um pedido, tem vários outros pedidos. Seria vários aspectos, mas eu quero entrar somente com uma parcela. Então isso será uma ação rescisória parcial, onde eu vou rescindir somente parte da coisa julgada. Aí parte da coisa julgada continua sendo válida e existente, e o que eu impugnar na ação rescisória, ela vai ter a sua própria amplitude. Então eu não preciso impugnar a sentença como um todo aqui, a decisão que tem a impugnação. Isso dentro do aspecto do vício e também dentro do aspecto da vontade da parte. Quem delimita a ação rescisória também é a parte. Eu posso ter uma ação que tem todo um vício e eu posso ter pedido somente aquilo em relação a esse aspecto, conseguindo fazer com que eu rescinda só parte da decisão. Então esse é um aspecto bem importante, onde eu consigo aqui diferenciar o que eu vou anular, e eu vou anular parcialmente, e eu também vou querer somente parcialmente uma nova decisão. Então esse é o primeiro aspecto aqui. O segundo ponto, também interessante, é a existência de uma decisão parcial de mérito aqui. O artigo 356 traz ao Código de Processo a possibilidade de o juiz, no meio do processo, numa decisão interlocutória, decidir parcela da demanda, parcela do processo aqui. E então vamos supor que eu tenho 2 pedidos, chegou no meio do processo, o juiz consegue decidir um por causa das questões de fato que estão postas, não precisa mais de provas sobre esse pedido, mas outro pedido precisa ainda de uma resolubilidade fática, ou seja, precisa de produção de prova aqui e tudo mais. Então essa é uma decisão que tem mérito e que ela forma por si só uma coisa julgada parcial. E se é uma coisa julgada parcial, já cabe a ação rescisória. Só que aí nós temos uma visão, não temos sentença ainda, mas já cabe a ação rescisória. E nós temos o terceiro aspecto bem importante também, que é a chamada coisa julgada progressiva, né? A coisa julgada progressiva, ela tem um aspecto aqui de uma relação com recurso parcial. Quando a gente teve o curso de recursos, a gente ensina que existe dentro da classificação recursal a
classificação quanto ao âmbito, quanto ao alcance do recurso. O recurso pode impugnar toda a sentença, pode impugnar parte da sentença, igual a ação rescisória. Aquela parcela da sentença ou da decisão que não foi impugnada, ela já transita em julgado. E nós temos uma coisa julgada que não é sobre a totalidade da decisão, não é junto com a decisão, não será junto com a decisão. Então nós temos aqui, vamos supor, dois pedidos, o pedido A e o pedido B. Eu recorro do pedido A, não recorro do pedido B. Então o pedido B tem coisa julgada na sentença. O pedido A terá coisa julgada em eventual outro momento, vamos supor, no acórdão de apelação. Então nós temos duas coisas julgadas. A gente chamará isso de coisa julgada progressiva. Uma escada, seria mais ou menos isso aqui. Ele tem uma coisa julgada, parcela da coisa julgada na sentença, depois parcela da coisa julgada no acórdão de apelação, ou mais para frente também, tanto faz aqui, coisa julgada progressiva. Duas coisas julgadas ou mais numa mesma ação em momentos diferentes. E aqui vai caber uma ação rescisória para cada uma. E aí é importante que o artigo 975, o parágrafo único, fala ali sobre o prazo da ação rescisória, que será de 2 anos, mas nesse caso será 2 anos a partir da última decisão. Então é algo bem complexo que tem esse aspecto, mas cabe a ação rescisória, e aí será cada uma. Eu posso ter duas ações rescisórias, uma sobre uma parcela, outra sobre outra, em relação a essa coisa julgada progressiva. E aí um último aspecto, mas muito importante, é a coisa julgada prejudicial de mérito. E esse é um aspecto novo no código, novo assim, de acordo com a nova concepção. Por quê? Porque as prejudiciais de mérito, elas são matérias que impedem o julgamento de mérito sem com que seja analisada determinada prejudicial, e essas prejudiciais também podem transitar em julgado. O que significa isso? Se eu tenho uma questão que seria mérito em outra ação, mas que nessa ação ela é meramente incidental, meramente preliminar e prejudicial, ela vai impactar o próprio mérito. E aí o exemplo básico que a gente tem sobre a alegação em alimentos de uma ação de investigação de paternidade. Então o réu chega lá e fala: olha, eu não tenho como responder por alimentos porque eu não sou o pai. É uma defesa, ele não se defende diretamente da ação de alimentos, a defesa dele prejudica os alimentos. Então isso é uma prejudicial de mérito. Se o juiz decide sobre isso, pode impactar, e essa decisão incidental também pode transitar em julgado, caso ali alguns aspectos que estão no artigo 503, parágrafo único, sejam conferidos. Como o juiz tem a competência para ambos os processos, que tenha tido dilação probatória sobre esse aspecto, que impacte realmente o mérito, que seja aqui uma prejudicial de mérito, e que também não tenha tido ali nenhum procedimento específico sem dilação probatória e tudo mais. Se você conseguir conjugar todos esses aspectos, mesma competência, influência sobre o mérito, a dilação probatória, todas as possibilidades, não pode ter revelia, tem que ter tido um contraditório ou possibilidade de contraditório sobre isso, uma vez transitado em julgado, também vai fazer coisa julgada. E se vai fazer coisa julgada, também pode ser rescindível. E dentro dessa rescindibilidade, cabe ação rescisória dentro do prazo de 2 anos nessa própria ação, nessa própria decisão aqui. Então esse é um aspecto bem importante. E aí, dentro dessa aula aqui que foi dada, é importante delinear que a ação rescisória tem as suas amplitudes e dialoga com as espécies de decisões. Tudo que eu falei aqui são decisões plurais, decisões que por um aspecto se tornam complexas, por uma grande quantidade de relações jurídicas a serem resolvidas, e aí a ação rescisória, ao tentar rescindir, vai ter que dialogar com a espécie de decisão
que ela quer rescindir e anular também. Então, a aula de hoje foi sobre a amplitude e alcance material da ação rescisória. Vamos aqui para uma outra aula posterior. Se você gostou dessa aula, dá o like, se inscreve no canal, é aqui para saber das novidades e até uma próxima aula.